Olá, meus irmãos, meu nome é João e venho trazer mais um vídeo para o canal João Cristo Vive. Meus irmãos, a palavra de hoje, ela se encontra no livro de João, capítulo 8, a partir do versículo 31. O título da mensagem, meus irmãos, é Jesus, o Libertador. Versículo 31. Disse Jesus aos judeus que criam nele: Se permaneceis no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Isso os judeus falando a Jesus. Como é que dizes que seremos livres? Disse Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sei que dois descendentes de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Isso Jesus falando para os fariseus. E eu falo do que vi na presença do Pai, e vos fazeis o que ouviste a vosso Pai. Responderam eles a Jesus, os fariseus: Nosso pai é Abraão. E disse-lhe Jesus: Se fosses filho de Abraão, praticarias as obras de Abraão, né? Praticareis as obras de Abraão, mas procurais matar-me, homem que vos disse a verdade, que de Deus ouviu. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai, protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. E disse-lhe Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, vós me amarias, pois eu vim de Deus, e aqui estou. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós pertenceis ao vosso pai e é o diabo. Isso Jesus dizendo para os fariseus, né, meus irmãos? Jesus falava mesmo a verdade. E querias executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio. Isso Jesus falando que Satanás ele foi homicida, né, meus irmãos? Desde o princípio. E não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Contudo, porque vos digo a verdade e não credes em mim? Pode algum de vós acusar-me de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes em mim? Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus. O motivo por que não ouves é porque não pertenceis a Deus. Meus irmãos, só até aqui. Meus irmãos, primeiramente, que Jesus aí está ali em um debate, em uma conversa ali com os fariseus, né? Meus irmãos, quem mais perseguia Jesus eram os fariseus da época, né? Que eram os religiosos. E hoje, meus irmãos, muitas pessoas são assim, são pessoas religiosas. Elas pensam que a salvação é religião. Religião nenhuma no mundo salva, meus irmãos. A salvação só está por meio de um só, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz só há um intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, Filho. Então, meus irmãos, Jesus, ele não é religião, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele interrogava os fariseus e os fariseus os interrogavam Jesus. Só que Jesus sempre tinha uma resposta boa ali para dar para eles, né? Uma resposta que colocava eles no lugar deles, né? Como muitos religiosos muitas vezes vêm até nós com indagações, né? Com interrogações, mas quem tem Jesus sempre tem a palavra certa, meus irmãos. Quem tem Jesus sabe responder no tempo certo, com a palavra certa, porque é o Espírito Santo que nos dá a resposta, né? Que diz o que devemos dizer. E como Jesus falou para eles, se vocês conhecessem a verdade, vocês creriam em mim, né? Vocês acreditariam em mim. Se fosses filhos de Abraão, vocês acreditariam em mim, porque Abraão profetizou sobre Jesus, né? Então o próprio Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é
é da descendência de Davi, né? Então, só que antes de Davi, de Abraão, mesmo Jesus sendo da descendência de Davi, antes de Jesus se materializar nessa terra, ele disse: eu sou, lá do princípio da criação, meus irmãos, Jesus já era. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Oh, glória ao nome de Jesus, aleluia. E nele está toda a verdade, né? E ele disse aqui para eles: se vocês permanecerdes em mim, e se vocês acreditassem em mim, né, o que é que eles fariam? Eles não indagavam, eles não interrogavam, eles não teriam dúvida que Jesus era o Messias, Filho de Deus, se o Espírito de Deus estivesse neles. Mas Jesus disse que o Espírito que estava neles era o Espírito do diabo, né, porque era o Espírito religioso. E toda pessoa que crê que a religião salva, que crê na religiosidade, porque Jesus não é religião. Mais uma vez eu falo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Não está com o Espírito de Deus. Porque a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quem está em espírito crê que somente há salvação através de Jesus Cristo. Não há salvação em todas as religiões, né? Nem todas as religiões levam a Deus, mas Jesus Cristo sim leva a Deus, né? E nele está toda a verdade. E a Bíblia diz aqui, ó, que eles pertenciam ao diabo, porque ele é o pai da mentira e é homicida desde o princípio, né? E ele nunca se firmou na verdade. Satanás nunca se firmou na verdade. E ele engana as pessoas hoje por meio de religiões, porque ele é o enganador, né? Ele é mentiroso, né? Então ele está no meio das religiões hoje para enganar as pessoas, para que elas não venham conhecer a verdade, que é Jesus Cristo. Entendeu, meus irmãos? E ele é mentiroso e é o pai da mentira, porque nunca se firmou na verdade. Ele usa também as religiões, os fariseus de hoje, né, para enganar as pessoas, né, meus irmãos? E aqui também nesse versículo aqui que diz, ó, a partir do versículo 34, em verdade, verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, né? O escravo não permanece sempre em casa, mas o filho sim. O que é que Jesus quer dizer com isso? Meus irmãos, o pecado escraviza, né? O pecado se torna um vício. E se você é escravo do pecado, o pecado é o seu senhor, a sua carne é o seu senhor. Ele manda, você faz, ele manda, você faz. O que é um escravo? O escravo é aquele que o seu senhor dá uma ordem e ele é obrigado a fazer, mesmo até sem remuneração, né, meus irmãos? Então, é isso que Satanás faz, né? Olha como é espiritual isso, meus irmãos. Olha a revelação do Espírito Santo agora, meus irmãos. Satanás, oh glória ao nome de Jesus, que revelação linda. O que é que um escravo na terra faz, né, no tempo da escravidão? Ele faz a ordem do seu senhor e ele não tem remuneração por isso. É isso que Satanás faz com as pessoas hoje, meus irmãos. Ele manda e as pessoas fazem. E o salário do pecado é a morte, ele não dá remuneração nenhuma. Você não ganha nada com o pecado, pelo contrário, você só perde, meus irmãos. Se você vive no adultério, você perde sua família, você perde sua esposa. Se você vive no pecado da avareza, da ganância, você não tem amor ao próximo, você ama o dinheiro. Se você não ama as pessoas, você afasta as pessoas de você, você só perde com o pecado. E tudo isso é obra da carne, né, meus irmãos? Se você vive na mentira, Satanás manda você mentir, você mente, ninguém acredita mais em você. Você passa descredibilidade para as pessoas, ou no seu trabalho, ou na sua família, em qualquer canto, porque Satanás é o pai da mentira. E quem serve a ele, e quem vive na mentira, meus irmãos, causa descredibilidade com as pessoas, e as pessoas se afastam de você, né? Então tudo que Satanás manda você fazer, meus irmãos, é para o seu mal, é para te causar percas, porque a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, se você é escravo do pecado, você é escravo de Satanás e você não tem remuneração. Por isso que Jesus disse que essa pessoa tal, ela é uma escrava, porque você faz a vontade do diabo e o diabo não remunera para você fazer a vontade dele. Pelo contrário, ele tira de você, você perde. Muito ao contrário, quando você serve a Jesus, tudo que Jesus manda a gente fazer é para o nosso bem. Tudo que Jesus manda você fazer, meus irmãos, é para você prosperar,
Se Jesus manda você ser fiel à sua esposa, é porque Ele quer te dar um casamento abençoado, Ele quer que o seu amor cresça mais e mais com a sua esposa, que você tenha uma família abençoada, uma família frutífera. Se Jesus manda você ser fiel nos seus negócios, é porque Ele quer te abençoar, né? Agora, você comparar, meus irmãos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tudo que Jesus manda você fazer é para o seu bem, é para te prosperar, é para te trazer alegria, é para te trazer paz, né? E Jesus veio para dar vida, meus irmãos, e vida em abundância. A Bíblia diz que Ele veio para nos dar vida. Então não seja escravo do pecado, meus irmãos. Abandone essa vida de miséria, essa vida de pecado. Isso só vai te trazer destruição. Não seja mais escravo do pecado. O escravo faz a vontade do seu senhor e não recebe remuneração, mas a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E se você pratica a vontade de Satanás, você se torna escravo de Satanás, e ele tem o poder de operar a morte na tua vida, meus irmãos. Mas se você faz a vontade de Jesus, recalamandossúbdia calamandorossô, recanto calamácia, rabandoroconomanarabacébia. Se você faz a vontade de Jesus, ele vai te dar vida e vida em abundância. Teu casamento vai prosperar, você vai ter uma família abençoada. Oh, meus irmãos, se você faz a vontade de Jesus, os teus negócios vão prosperar, tuas finanças vão prosperar, você vai viver uma vida abundante, todas as áreas da tua vida vai dar certo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus levou todos os nossos pecados, nossas enfermidades na cruz. Se você morre para o pecado, para o mundo e nasce para Deus, faz a vontade de Deus, Ele vai abençoar a tua casa, a tua família, os teus negócios, vai te dar saúde, porque a Bíblia diz que Ele levou todas as enfermidades na cruz, meus irmãos. Então toma posse dessa palavra a partir de hoje. Se você está sendo escravo do pecado, abandone, meus irmãos. Eu estou sentindo forte aqui a presença do Espírito Santo, meus irmãos. Quem escuta essa palavra, pratica essa palavra, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, você vai ver uma mudança na sua vida. Eu faço um desafio para você, estiver escutando esse vídeo, estiver escutando essa palavra, porque Deus está falando com você. Eu estou sentindo aqui inspiração do Espírito de Deus, que aonde esse vídeo chegar e a pessoa que assistir esse vídeo praticar essa palavra, a sua vida vai ter mudança. Se até hoje você foi escravo do pecado, meus irmãos, abandone. Não seja mais escravo de Satanás, faça a vontade de Deus, prefira ser escravo de Deus, que o seu Senhor seja Jesus, faça a vontade de Deus, que você vai ver sua vida mudar e prosperar em todos os sentidos, em todas as áreas, meus irmãos. Pode ter certeza, faça esse desafio com Deus. A partir de hoje, se você está sendo escravo do pecado, escravo de Satanás, a partir de hoje, e que haja uma mudança de mente. O apóstolo Paulo diz uma metanoia, mude a sua mente, mude suas atitudes, seja escravo do Senhor, que o Senhor Jesus seja o seu Senhor, e você verá mudança na sua vida, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.